feminina tinha uma metodologia de trabalho de ligação às pessoas, às casas, aos sítios, e era bastante isso que fazíamos, para além de que havia atividades em que se discutia as situações que nos rodeava, havia também encontros nacionais, alguns dos quais eu tive oportunidade de participar, e uma metodologia utilizada que foi muito útil para nós era o ver, julgar e agir. Normalmente reuníamos, neste caso a Jogo Feminina, que era aquela que fazia parte, e discutíamos casos que tivesse acontecido ou à nossa volta ou de nós próprios. E esses casos eram analisados com três referências. A primeira referência era ver o que se passava, o que se tinha passado, o que é que nós víamos nesse acontecimento, e era o ver. A segunda era o julgar não no sentido de classificar de certo ou de errado, mas de ver quais eram as causas desse caso, dessa situação, e por fim, o que é que havíamos de poder fazer. Isso foi uma grande aprendizagem porque nos obrigava a olhar à nossa volta, inclusivamente às situações à política, inclusivamente, apesar de não termos uma grande atividade nessa altura. Comecei a trabalhar com 16 anos e foi a partir dessa altura que entrei neste movimento que foi, como já disse, muito importante. Entretanto, uma outra área onde também participei foi o Centro de Cultura Operária. Estamos a falar da Madeira, que era onde eu vivia, e o Centro de Cultura Operária foi um espaço com alguma ligação à JOC, a JOC masculina e a JOC feminina, e que proporcionava espaços de debate, de discussão, inclusive sobre as situações políticas, isto ainda antes do 25 de Abril. Para além disso, permitiu várias pessoas que não tinham tirado a quarta classe ou não tinham podido estudar, portanto foi um espaço também de cultura em que havia professores e professoras que colaboravam no sentido de quem queria se inscrever e estudar. Foi também um espaço muito bom, passou por ali muita gente e isso foi muito importante. Entretanto, aproxima-se o 25 de Abril e, como nós sabemos, a situação então era do fascismo, e havia muitas situações que nos marcavam, e há um outro espaço também em que eu participei, que foi o Comércio do Funchal, que, como conhecem, era aquele jornal cor-de-rosa que se expedia semanalmente, e eu colaborava mais com outras pessoas como voluntária. Eu lembro-me, por exemplo, quando foi a noite do 25 de Abril, nós estávamos no Comércio do Funchal à noite, os jornais tinham acabado de chegar da tipografia e o nosso papel era encadernar os jornais e depois pôr os endereços para no outro dia de manhã cedo os jornais seriam para o correio. E foi justamente nessa noite do 25 de Abril que nós estávamos lá e tínhamos um rádio transistor a tocar, e foi aí que soubemos que tinha acontecido qualquer coisa em Lisboa. Nós não sabíamos o que era, só no outro dia é que viemos a perceber o que é que se tinha passado. Claro que a partir daí houve uma mudança muito grande na vida das pessoas em geral, e o que me lembro com mais impacto foi o facto, o 1º de Maio, na Madeira, nunca tinha visto tanta gente na rua, e digo que tudo isto marcou completamente o nosso viver,
Mais tarde, e na sequência desta viragem, criou-se na Madeira a União do Povo da Madeira. A União do Povo da Madeira era uma organização não formalizada, mas que foi muito importante porque nos permitiu juntar, debater, ligarmos também aos problemas da população. A UPM surgiu, o edifício da UPM foi logo na Rua do Castanheiro, onde mais tarde também surgiu a FEC e a União do Povo da Madeira. E foi nesta altura em que tantas outras lutas nos tivemos mesmo que envolver e foi muito importante. E eu poderia referir algumas coisas que mais me lembro, mais dou importância. Uma coisa muito simples que eram os sindicatos, por exemplo. Eu era funcionária pública, trabalhava na escola secundária, que agora se chama Escola Francisco Franco, e quem trabalhava na função pública não podia ter sindicato. E, portanto, após o 25 de Abril, essa foi uma das lutas em que também me envolvi e foi muito importante. No caso da Madeira, criou-se um sindicato da Madeira propriamente dito. Outras situações que nos marcaram foi, por exemplo, a rádio do Funchal foi assaltada por membros da FLA e, felizmente, ao sabermos do que tinha acontecido, há um grupo ligado à construção civil que se dirige para o emissor do Funchal e conseguiu impedir que os flash, as flamas, porque FLA é nos Açores, conseguissem o que pretendiam, que era tomar conta da rádio e transmitir para toda a ilha como se eram eles que estavam a mandar. E há um episódio que tive a oportunidade de conhecer, que tem a ver com Alberto João Jardim, que ao perceber que havia várias pessoas que foram feridas nesse processo, e que foram hospitalizadas, e a esperteza do Alberto João entrou para o hospital como se fosse também entrar e pegou na folha onde estavam os nomes das pessoas que tinham dado entrada e rasgou essa folha. E outro processo que foi muito marcante foi a nossa envolvência nos processos de luta. Lembro-me, por exemplo, naquela altura, quase que nós íamos assim a algumas freguesias para falar de diversos problemas. Estou falando da UDP. E havia uma reação de muito medo por parte das pessoas. Estou-me a lembrar, por exemplo, de uma situação na Calheta. Eu estava grávida nessa altura, portanto já tive a minha filha em agosto, portanto foi um bocado antes disso, e nós quando chegamos lá havia pessoas que ameaçavam com uma foice, e havia um grande grupo de mulheres semi-escondidas atrás do muro da igreja. A verdade é que fomos falando, estava o Rocha, o Liberato e outras pessoas, e a verdade é que as pessoas, quando começaram a ouvir do que se estava a falar, nomeadamente da economia, do preço da batata, começaram-se a aproximar e há uma viragem na forma como as pessoas nos estavam a olhar e há uma proximidade. E foi assim vários momentos em que a nossa aproximação às problemáticas e, no caso, sobretudo, o problema da economia.
Em simultâneo, ou mais ou menos por essa altura, como disse há pouco, a UPM e depois a UDP estava neste edifício da Rua do Castanheiro e foi o tempo dos ataques por parte da Flama. E houve uma vez em que, então o que nós fazíamos era para defender o edifício, fazíamos uma ronda, isto é, a partir de determinada hora da noite, eu julgo que era a partir das 10, 11 horas da noite, havia um grupo que ficava durante a noite e esse, portanto, substituindo. Eu lembro-me de uma vez, portanto, eu na altura já tinha, portanto, era casada, ora ficava o librato ficava lá ou era eu. Portanto, ora ficava um, ora ficava outro, porque tínhamos que estar sempre com alguém, com as nossas filhas. E então, nesse dia, aconteceu que era eu que estava num dos balcões, porque quem conhece esse edifício tinha dois balcões, e nós ficávamos a vigiar no balcão, se aparecia alguém, se aproximava. E lembro-me que estava nesse balcão e vi um carro a descer, e achei muito estranho, porque o carro vinha sem fazer barulho. Hoje vejo que eu devia vir em ponto morto, penso que era esse. E então só tive tempo de chamar o outro pessoal que estavam a descansar para depois substituir, foi só o tempo disso, e eles deitaram a bomba, só que havia ali um muro e umas grades de ferro. E a pessoa que jogou a bomba não deve ter feito bem o cálculo e a bomba arrebentou fora do muro. Mesmo assim, ainda causou grandes estragos e até hoje não me parece que tenham descoberto quem foi que deitou a bomba. Estes ataques foram muito impactantes porque quem era de esquerda e quem tinha alguma atividade, de certo modo, andava sempre na liça. Outra ocasião, também em relação à sede da UPM e da UDP, foi, mais tarde, um grupo da FLA terá combinado ir atacar a sede. Felizmente para nós, uma pessoa semi-amiga deu-nos a perceber que isso ia acontecer nessa noite e então toda a gente que lá estava lá ficou e de uma forma muito cuidadosa reforçámos a defesa da casa e de facto esse bando veio, mas foi rejeitado em cruzamento com pedras e com vários meios que tiveram de recuar. Ainda em relação à influência e ao peso da Flama e da FLA, lembro-me de um caso, de uma ocasião em que a FLA dos Açores foi lá para fazer uma reunião no Jardim Municipal, no Teatro Municipal, desculpa. E nós, ao sabermos dessa, iam se reunir a FLA e a Flama, supostamente. O nome não era esse, havia um outro nome que eu agora não sou capaz de me lembrar. E então o pessoal, ao saber disso, juntou-se e fez reação em frente ao Teatro Municipal. E os militares vieram e atacaram as pessoas que ali estavam. Lembro-me que também toda a gente fugiu, houve grupos que foram todos mais ou menos juntos. Eu tive a tolice de correr para um lado que não estava mais ninguém. E então o que é que aconteceu? Um dos militares, portanto, atacou-me com uma daquelas de dar cacetadas. Claro que eu caí logo e fiquei com
as costas negras. Mais tarde, quando fui ao médico, o próprio médico chamou a atenção a gravidade destas... as pessoas ficavam impunes completamente. Lembro-me, por exemplo, que um desses militares tinha estado na escola onde eu trabalhava a fazer uma reunião, aquelas reuniões do MFA. Houve uma ocasião em que a falar, talvez tenha sido a única vez, em que conseguiram influenciar as pessoas de diversas freguesias, mas sobretudo de freguesias do campo, mais interiores, e fizeram uma espécie de caminhada para o Funchal. E claro que nós percebemos logo que a sede da UPM e da UDP seria atacada. E então fomos para lá a reforçar a casa para não haver problemas, e de facto o grupo passou lá também, e na passagem no Ribeiro Frio, no Ribeiro Frio, numa daquelas pontes, quem entra para o Funchal, o pessoal muito atrevido que foi para lá e conseguiram perceber que havia gente desse grupo que traziam facões, coisas que de facto a intenção era atacar. Foram períodos muito, muito difíceis, mas também foram períodos de muita luta e de muita aproximação às populações, que nos fez aprender muito, não é? Por exemplo, estou-me a lembrar o pessoal de Câmara de Lobos. Depois houve uma altura em que junto da Sé Catedral houve um ajuntamento de pessoas do campo que estavam, o padre tinha dito que eram os comunistas e que iam fazer isto, iam fazer aquilo, e nós fomos para lá. E foi muito importante, algumas dessas pessoas a gente conhecia, porque tinha estado lá, tinha estado a falar dos problemas da terra, os problemas da colônia, e isso fez uma certa aproximação, e foram também momentos muito importantes. Em relação à colônia, eu penso que alguém já deve ter falado dessa questão, porque foi um processo em que trabalhamos muito e contribuímos muito para o fim da colonia. Falando com as pessoas, juntando-se, as pessoas juntavam-se, reclamavam, falavam das suas situações, penso que sabem o que era a colonia, as pessoas trabalhavam a terra, mas só tinham direito a alguns produtos. E o que aconteceu depois? De facto, quando se tratou da lei, não tivemos aquela atitude de trabalhar, no fundo, trabalhar com base na experiência que tínhamos tido, e foi aprovada uma lei por proposta, julgo, do PCP, e o que ficou na história foi que o Alberto João aprovou a nova lei da colonia. Não era aquela que nós consideraríamos certa, mas foi isso que ficou na história. E é muito impressionante esta parte, porque quem estava no poder, não é? Quem ficou no poder, para a história de quem vai ficando, quem vai crescendo, é como se a que tivesse feito mesmo estas leis, não é? Que tivesse tido a influência. Clarice, por favor, gostava que explicasses melhor o que era a Flama, como é que surgiu, quem é que constituía. A Flama era um grupo
que sabemos de algumas pessoas que estavam envolvidas, inclusive o Alberto João, e que tinha, Alberto João Jardim, e que tinham como objetivo atacar tudo que fosse esquerda. E, inclusivamente, naquele processo que eu falei há bocadinho da rádio, do emissor do Funchal, chegaram a colocar no ar a exigência da saída da Madeira de várias pessoas. E estávamos a referência era o padre Martins Júnior, o Milton Sarmento, o Librato e mais algumas pessoas. Claro que isso depois ficou no ar, essa questão, mas não se concretizou, porque, como eu disse há pouco, o grupo lá foi, conseguiu que a rádio continuasse a trabalhar. Agora, o medo que havia em relação à Flama, algumas das pessoas nós sabíamos, não é? Inclusive havia antigos agentes que sabíamos que eram antigos agentes da PIDE. Isso também se sabia um bocado porque o comércio do Funchal continua a ter um papel muito importante de denúncia, embora houvesse ali algumas contradições que eu posso falar a seguir. Mas então o jornal continua a sair e o que acontece é que eu penso que esse medo que havia da Flama existia, mas ao mesmo tempo nós estávamos numa época de muita força, de muita curiosidade e muito olhar novo após o 25 de Abril, e que havia pois uma certa contradição em que o medo não era assim tão destruidor para as pessoas, embora tentaram em diversos momentos, como já falei há bocadinho, o assalto, a bomba na sede da UPM e da UDP, o assalto, a tentativa de assalto àquela sede, carros que foram incendiados. Lembro, por exemplo, o carro do Sr. Cruz, que foi meu colega no sindicato, foi incendiado e outros carros também. E isso causava medo, não é? Com certeza, insegurança. E havia outras pessoas que trabalhavam, por exemplo, no comércio do Funchal, por exemplo, o Paulo Sabraz, que era uma pessoa também não querida e atacada por parte neste caso, da Flama. Mas, Ana, não sei se respondi à tua pergunta. Isto é o que nós sabemos. Eu lembro, sim, respondeste. Por exemplo, quando o Otelo e o Zeca Afonso foram à Madeira, que foi um acontecimento extraordinário. O Zeca Afonso cantou em Santa Maria, na freguesia de Santa Maria, um espetáculo lindo, e depois eles vinham para os Açores. Na altura, os voos de Funchal para cá, para os Açores, eram para a Terceira. E, portanto, eles programaram para depois virem para a Terceira. Mas o que eu ia relatar é que constou que havia uma intenção de impedir ou de atacar o hotel e o Zeca. E então alguém teve uma inteligência que foi, em vez de eles virem isolados,
foi um autocarro em que a população também estava, porque o Zeca era muito, muito querido, não é verdade? Mesmo o hotel. E então, tanto eles vieram os dois nesse autocarro, cheio de população. É lógico que isto impediu que houvesse esse possível ataque que sabemos, quase certeza, que estava previsto acontecer. Esse espetáculo do Zeca Afonso foi uma coisa também muito, muito marcante. E o que eu queria referir era que quando, e eu aqui digo muitas vezes a malta nova, quando o Zeca e o Otelo vieram para os Açores, nesse avião, não os deixaram sair do avião. E isto é uma coisa, é incrível ou não é? Teófilo, que tu deves saber melhor do que eu. A verdade é que não os deixaram sair. E, claro, quem é que não os deixou sair? Um grupo da FLA, naturalmente foi. Mas pensar hoje uma coisa destas, não é? Um homem como o Zeca Afonso e mesmo o Otelo ser impedido de sair nos Açores. Claro que ele nunca mais pôde cá vir, ele entretanto adoeceu, e eu lembro depois o Cordeiro, agora sou capaz, o Filipe Cordeiro e o Liberato uma vez estiveram lá na casa dele e estavam com a esperança de que ele viesse cá, mas pronto, já não deu para vir. Clarice, fala ao Vladimir Guinot. Gostava que tu me dissesse, me esclarecesse uma questão. Nós cá no continente tínhamos um grande apreço pelo jornal Comércio do Funchal. Era isso que se chamava, não é? Comércio do Funchal. Comércio do Funchal. E era um jornal que era muito comprado, pelo menos aqui na margem sul e em Lisboa. Vocês tiveram com certeza problemas antes do 25 de Abril, porque era um jornal com uma vertente progressista e com análise enfim, e comentários progressistas, francamente progressistas. E depois, porque é que acabou depois do 25 de Abril? Porque é que o jornal acabou por acabar, por fechar? Gostava que me pudesse explicar alguma coisa sobre isso. Na minha opinião, vamos por partes. Antes do 25 de Abril e em pleno 25 de Abril, o Comércio do Funchal teve um papel muito importante, pela razão que acabaste de dizer, que saía todas as semanas, e a censura impedia alguns artigos de sair. E eles viam-se com muita dificuldade, não é? Por vezes até aparecia naquela parte, uma parte em branco, porque não era possível já superar. Mas o papel que o Comércio do Funchal tinha manteve-se nessa altura, e eu digo que teve naquele período, pode-se achar que até não foi um período muito grande, imediatamente antes do 25 de Abril e imediatamente a seguir ao 25 de Abril, porque, no nosso caso, nós e outras pessoas que estão ligadas ao movimento operário, estávamos depois ligadas ao facto de termos, quase que podemos dizer, quase como duas fontes de espaço de discussão diferente. Participar neste movimento operário da JOC e da JOC, e ao mesmo tempo quem participava, quem liga o Comércio do Funchal e queria seguir imediatamente este Comércio do Funchal, foi um espaço de discussão também. Eu há bocadinho falei do Centro de Cultura Operária, que também já existia antes, não é? Com alguma ligação aos movimentos católicos, a JOC, a LOC, a JIC, todos esses movimentos estavam ligados ao Centro de Cultura Operária, e havia vários padres progressistas
que tiveram também um papel muito importante no Centro de Cultura Operária. De forma que houve ali um período muito enriquecedor pela diversidade. E que quando chega o 25 de Abril, estas três componentes quase que não se misturam, mas eram espaços de discussão. Eu lembro, por exemplo, a minha filha nasceu a 3 de agosto, portanto, de 74. O que é que acontece? Reuniões, era no Centro de Cultura Operária, mas era também no Comércio da Funchal. E eu lembro-me, ela tinha 15 dias e lá fui eu para uma dessas reuniões. Tinha que estar num cantinho onde não houvesse cigarros, não é? Fumo, etc. Mas era assim, era uma época de muita vida, muita curiosidade, muito interesse. Outra coisa que me marcou muito, de uma beleza extraordinária, foi a minha participação na criação, num encontro, numa assembleia de criação do Sindicato dos Bordados. Como certamente já ouviram falar, o Sindicato dos Bordados, na altura, quem estava na direção do sindicato eram só homens. Quando se está a falar de uma indústria em que são sobretudo mulheres, tanto as operárias nas fábricas, como as mulheres que bordavam e bordam ainda nas casas. E então houve uma assembleia em que esteve a Guida e mais uma outra colega que eu não me estou a lembrar o nome. Era engraçado que a Guida forte e a outra colega muito magrinha, e as duas. E então isso foi num espaço grande, relativamente grande, sala cheia. E para mim foi uma coisa extraordinária participar nessa assembleia, ouvir as mulheres a falar, a dizer as suas opiniões, e elas duas subiram para uma mesa, porque elas eram baixinhas, e para todas ouvirem, elas subiram para a primeira guida, não sei se foi a primeira guida, se foi a primeira a outra, e foi algo que me marcou muito, muito. O meu papel ali tinha um bocado a ver com o Comércio da Funchal, embora eu não fosse da redação, mas fui facilitador o facto de lá ir. Foi também a partir daí que conhecemos pessoas como a Guida, que depois se envolveu muito nestes movimentos. Olha uma coisa, António Barata. Isso da colonia, exatamente o que era isso da colonia, em que é que consistia, e depois, extinta a colonia, a propriedade da terra e a relação dos camponeses com os antigos proprietários, como é que isso ficou? Houve distribuição da terra, houve qualquer coisa parecida com uma reforma agrária? Exatamente o que é que se passou e qual é a situação atual em relação a isso? Eu acho que não é bem, não é comparado com a reforma agrária. O que posso dizer é que as pessoas que trabalhavam na terra, portanto que eram colonos, trabalhavam, mas não tinham direito à terra, e toda a riqueza da produção daquela terra era para o dono da terra, portanto, o colono. E não dava segurança nenhuma às famílias, às pessoas que trabalhavam, e era uma pobreza extrema, fosse nos arredores do Funchal, fosse mais para fora do Funchal. Há dias vim a saber, por exemplo, que em Ponta Delgada houve lá uma zona, ainda antes do 25 de Abril, em que essa situação foi superada. Então, à medida que se foi fazendo as reuniões, em que as pessoas iam dando as suas opiniões, ia-se criando um movimento contra aquela situação.
E ao mesmo tempo, ao criar-se esse movimento contra aquela situação, iam-se criando algumas ideias de como é que devia ser. E foi assim que se criou, teoricamente, um esboço, mas que não foi a UDP a fazê-lo na prática, e que mais tarde foi um processo que teve que ir à Assembleia Regional para debater e mudar. E foi aí que foi aprovada a Lei da Colonia, que, de alguma forma, até facilitou pessoas que eram donas daquelas terras. E depois houve um sistema, em alguns sítios, em que as terras que eram dos colonos, com o apoio do governo, as pessoas eram, entre aspas, obrigadas a sair dali e era-lhes dado apartamentos, casas para ir morar. E estão a imaginar o que é pessoas que foram criadas em terrenos e que depois se veem metidas dentro de um apartamento. É algo muito confrangedor, essa parte. Hoje, pensando bem, a UDP devia-se ter empenhado de uma forma diferente, porque realmente foi a força, a organização que esteve junto das pessoas, que captou os sentires e que estava em melhores condições de criar uma proposta de lei. Não o fez. Eram as nossas... A gente tinha tanta coisa a fazer. Estou-me a lembrar, por exemplo, há bocadinho falamos da UPM. E falo com muito carinho desta organização, porque eu acho que ela não era ainda, não foi formalizada, mas tinha uma função muito livre e também de espaço de discussão. Eu estou-me a lembrar que, inclusivamente, houve um grupo de raparigas, eu estava nesse grupo, que achamos por bem fazer um infantário. E o nome do infantário foi Josina Machel. Então, a imaginar nessa altura, com tanta coisa para fazer, com tanta luta, e haver um grupo que se mete a fazer um infantário. Claro que isso foi muito útil para algumas famílias, mas não podemos aguentar isso muito tempo, porque a exigência de um infantário não nos permitia manter, não é? Mas era bonito, esta parte era bonito e acho que também eficaz, porque aproximava as pessoas, dava resposta a alguns dos problemas. De-me lembrar também de uma vez que um barco que esteve lá e que essa parte eu não me estou a lembrar bem dos pormenores. O que me estou a lembrar é que o pessoal, quando juntou-se e foi para a DOCA de então, e a reagir contra o barco. E eu penso que era um barco que estivesse ligado, não sei bem já, aquilo era tanta coisa que a gente já nem se lembra. Era um barco da CIA. Sim, exatamente. Sim, era um barco da CIA, era o Apolo. Mas eu sei que a gente, tudo o que acontecia, a gente juntava-se e tinha muita força. Lembro-me também de uma vez que soubemos que havia um grupo da FLA, nós estávamos na sede, havia um grupo da FLA que estava-se a atacar dentro do Funchal. Também a Rua do Castanheiro não era muito longe do Funchal, era perto da zona onde fica a Câmara, era ali muito pertinho, era em frente ao BI-19, nessa altura o BI-19 era no Funchal. E nós sabemos que havia um grupo da FLA
da Flama, estava-me a enganar, da Flama, que estava a atacar um colega nosso. E nós estávamos, nesse dia, estávamos um grupinho na sede, então tudo o que era rapazes saíam pela porta fora para o sítio onde eles estavam para reagir. E as únicas pessoas que ficaram na casa fui eu e mais uma que se chamava Gorete. Não é a minha cunhada Gorete, era outra rapariga que se chamava Gorete. Pronto. Nós, claro, ficámos ali sempre atentas, não é? Havia sempre coisas para fazer, claro. E nisto, nós ouvimos, passado algum tempo, ouvimos alguém a gritar na rua, no princípio da rua. A rua era um bocadinho inclinada, nós talvez ficássemos a meio da rua. E era um camarada nosso de Gaula que parte do grupo da Flama vinha atrás dele. E ele gritava, oh, camaradas, ajudem-me, camaradas, ajudem-me. E nós o que é que fizemos? Viemos para a porta, para a rua propriamente dita, e fizemos um tal gritar de voz e ameaçar de braços, que eles devem ter pensado que a gente estava ali cheio de muita gente, e foram-se embora. Ainda hoje eu me lembro disso, que foi realmente uma ilusão, quer dizer, se eles viessem sempre atrás do nosso camarada, nós não sei o que a gente ia fazer, mas são pequenos episódios que também têm, que nos marcam muito. A outra questão tem a ver muito com os direitos, que como nós sabemos, os direitos em geral, os direitos laborais, e no caso dos direitos das mulheres que trabalhavam, eu, por exemplo, ainda hoje me dá para pensar nisso. Eu tenho uma filha que nasceu em 71 e tenho uma filha que nasceu em 74 e mais tarde tenho uma que nasceu em 88. Pois aquelas minhas duas filhas, a gente não tinha direito à licença de maternidade. Ainda há tempos deu para falar com a Manuela, mas a gente não tinha mesmo direito. E eu, quando a minha filha nasceu, neste caso em agosto, eu meti as férias e o médico passou-me 15 dias de baixa. E, claro que eu fiquei em casa a cuidar da minha filha, naturalmente. Por isso é que hoje há licença de maternidade, de 4 meses. E então, eu recebi uma chamada, na altura já tinha telefone, recebi uma chamada e era do médico que fazia a vigilância das baixas e eu fui atender. E então, como eu fui atender, ele disse que eu tinha que me apresentar no trabalho no outro dia, porque se eu tinha-me levantado para ir atender o telefone. Quem ouve esta conversa pode dizer, mas não tem, claro que tem muita importância. E eu hoje penso assim, e eu fui. No outro dia eu fui. E marcaram-me, aqueles 15 dias marcaram-me em triplicado de faltas. Porque na função pública é assim, se faz uma falta injustificada, conta por 3, não é? E foi isso que me fizeram. E eu hoje penso, já nessa altura, passados tempos, mas como é que tive esta burrice? Como é que o médico, ao telefone, mandava a trabalhadora que estava de maternidade trabalhar e ela ia? A nossa ignorância era muito grande. Claro que isso também foi uma reação que a gente depois vai aprendendo, naturalmente. Quem diz o meu caso, diz outros casos. E a verdade é que o direito à maternidade, alguns direitos, só bem depois do 25 de Abril, é que se consolidaram. E quem diz destes direitos, diz outros, não é? Uma outra coisa muito importante nesta aprendizagem, nesta luta, foi que
este grupo ligado à UDP e à UPM era um grupo com muita genica. E como estávamos ligados também a pessoas do campo e que estávamos cientes das dificuldades que as pessoas tinham do preço dos seus produtos, da cana, do preço da cana, então houve uma coincidência muito importante, que foi o pessoal que trabalhava a cana-de-açúcar, de alguma forma revoltou-se e resolveu vir até o Funchal. Aonde? Ao engenho, que agora já não existe, porque as canas eram moídas no engenho. E o objetivo destas pessoas era exigir um melhor preço para a cana-de-açúcar. E ocuparam o engenho durante alguns dias. Nessa mesma altura, claro que os poderes ficaram baralhados com este processo, não é? Nessa mesma altura, ocupámos um prédio na Rua do Anadia, que estava vazio, para onde se veio depois a criar a cooperativa Cocã, que foi uma cooperativa de comercialização de produtos, mas que também era um espaço de discussão das cooperativas. Foi a primeira cooperativa que se fez e que foi muito importante. Naquele dia, eu lembro-me de ter ido para lá com o irmão do Paulo Martins, o Daniel e outras pessoas. Penso que nós andávamos muito mais gente também, aquilo era tanta luta, tanto campo de luta, e que a gente conversava, bom, e se a polícia vier, o que é que a gente faz? Bom, se a polícia vier, a gente vai reagir, mas não foi, a polícia não foi, porque a polícia tinha muito que fazer e, de facto, aquele tomar conta deste espaço, deste edifício que eu estou falando, na Rua da Anadia, foi muito importante, porque construiu-se depois a cooperativa que servia que vendia produtos, que as pessoas iam lá comprar e que nos reuníamos de vez em quando para discutir a importância das cooperativas e por aí adiante. Mais tarde, esta cooperativa teve que ser ali, a Cocã, e ainda hoje existe, mas já em outros moldes e mais em moldes culturais. Está o João Jardim, não é o João Alberto João, a Conceição Pereira também estava ligada. Portanto, eram todos processos diferentes, de campos, de temas diferentes, que enriqueceram muito a nossa participação. Falaste do Sindicato das Bordadeiras, a Guida também, na semana passada, ou há 15 dias, também falou no Sindicato das Bordadeiras que, portanto, a sua direção era constituída essencialmente por homens, acho que não havia nenhuma mulher, e as sindicalizadas eram todas mulheres. Como é que foi esse processo de retirar lá aquele pessoal que não sei se estava ligado ao antigo regime, aos sindicatos do fascismo ou não, assim ainda era essa situação, mas quer dizer, não deve ter sido fácil retirar aquela direção e meter mulheres à frente do sindicato. Como é que foi esse processo? Claro que não foi fácil e a Guida deve ter falado em mais pormenor do que eu, mas foi também muito importante para este processo a nossa ligação em termos da organização, porque a organização ajuda muito, não é? O debate de ideias, e foi nessa altura que a Guida também se envolveu mais não digo na UPM, não sei, mas penso que já era o UDP. E a questão é esta, é que os homens que estavam na direção eram um poder.
Portanto, elas se juntarem e contraporem esse poder foi algo muito complexo, mas também muito importante. E eu penso que a importância deste movimento nos sindicatos bordados também tem a ver com uma outra faceta, que era a ligação às mulheres que bordavam em casa. A gente às vezes não pensa, mas eram muitas mulheres a trabalhar em casa, de bordado. Portanto, havia as mulheres operárias. Há quem considere que as mulheres operárias nas fábricas provavelmente teriam uma maior consciência operária. Algumas acho que sim, é verdade. Mas a ligação àquelas que trabalhavam em casa, que bordavam praticamente, quase que se pode dizer que todas as casas havia sempre alguém a bordar. E eu acho que isso também ajudou um pouco a certo sustento das próprias mulheres da Madeira. Eu lembro-me, por exemplo, minha mãe falar que depois da gente ir dormir, bordava à luz do candeeiro. E quem diz ela, diz outras mulheres, mas aquele sustento eram muito mal pagas, era pelas linhas que faziam. E eu penso que a ligação, que já desde essa altura, esta malta do sindicato, das fábricas, conseguiram fazer com as mulheres que trabalhavam em casa, que terá sido uma grande força também para o movimento dentro do sindicato. Além disso, há uma coisa que aconteceu na Madeira com as mulheres que muita gente não pensa a importância que foi as mulheres que trabalhavam em casa obtiveram o direito à reforma. E isso foi tão importante para elas, para as mais novas, para as menos novas e para as mais velhas. E eu lembro-me, por exemplo, a minha sogra, a senhora Levinha, e a minha mãe, que já não estavam propriamente a bordar, também lhes foi dada essa hipótese, isto é, tinham que ter um número de, talvez a Guida falou melhor disso, tinham que ter um certo número de linhas, ou de pontos feitos, para ter o direito à reforma. E algumas que ainda não tinham, bordavam, ou havia a solidariedade de outras mulheres mais novas a bordar para elas, para depois contar e somar e obterem o direito à reforma. Isto foi de uma importância muito grande. As mulheres que trabalhavam em casa, qual era a relação que eles tinham para quem elas vendiam os bordados? Ou aquilo era por encomendas de uma empresa? Havia as agentes, as mulheres, as agentes que traziam o bordado e a orientação do bordado à casa das mulheres que bordavam. Então, e depois como é que faziam a paga? Era com recibos ou era passar o dinheiro entregue à mão e não havia recibos nenhuns, nem descontos, nem nada? Estás-me a fazer uma pergunta que eu não sei bem os pormenores, mas havia um registro. Tanto que se não houvesse esse registro, agora quando se reconheceu o direito à reforma, seria muito complicado. Havia um registro. Como é os pormenores, não te sei dizer, mas que havia, e eram essas agentes, que eram mulheres também daquelas freguesias, que iam à fábrica buscar os trabalhos, que eram pessoas especializadas também, que sabiam como deveria ser o bordado, e entregavam às mulheres das freguesias para bordarem. Quando o bordado estava pronto, elas é que o levavam também para a fábrica. O pagamento, como eu estou a dizer, não sei os pormenores, mas que havia esse registro, sem dúvida, e isso era uma outra faceta muito importante.
porque senão não ia ser possível agora no fim de, já bastante mais para a frente, como contei, delas terem esse direito à reforma que tanta mais-valia deu à vida destas mulheres do verdade, sem dúvida. Clarice, desculpa, é o José Oliveira, só há bocado, e desculpa estar a puxar outra vez isto atrás, em relação à questão da colonia, eu fico com uma dúvida. Havia um salário ou a contrapartida era uma parte das colheitas? Só para eu perceber que ficou um bocado essa dúvida. Não me parece que houvesse salário. Não. Não me parece. Ok, pronto. Era o produto. Mas também assim, na Madeira e nos Açores, talvez ainda mais, muitas dessas pessoas que eram donas daquelas terras não viviam lá. Viviam em Lisboa. Muitas. E acho que nos Açores ainda era mais, mas nos Açores não havia a colonia. Não havia a colonia. O Teófilo deve saber falar disso melhor, mas não havia o sistema da colonia. Mas que também havia isto, que eram as terras, estas terras que estamos a falar da colonia na Madeira, os donos, muitos viviam em Lisboa. Agora, como é que era a transação dos produtos? Sei que havia feitores também, mas não tenho os pormenores todos. O importante era a forma quase esclavagista em que as pessoas trabalhavam a terra. Um outro acontecimento ao qual eu estive ligada ainda na Madeira e depois se projetou também nos Açores foi a minha envolvência como feminista na UMAR. Como sabem, a UMAR foi criada em 76 e várias mulheres, inclusivamente da Madeira, criámos a UMAR, não é? E isso foi uma organização muito importante para nós. E foi também uma organização a sensibilidade que nós tínhamos em relação à situação das mulheres, mesmo dentro de organizações como a OIP, não tanto a OPM, porque a OPM durou pouco tempo, mesmo dentro dos sindicatos, esta nossa sensibilidade e noção da realidade que viviam as mulheres, das problemáticas que elas viviam e que não eram percebidas, foi muito importante. E a UMAR ajudou essa sensibilidade, esse debate. E uma das coisas que não dá para esquecer é que é assim, nós, por exemplo, fazíamos parte da UDP e em determinado momento achávamos que devíamos discutir determinados problemas que as mulheres viviam e que era preciso debater e contrariar e modificar. Não era só a violência doméstica, outros. E normalmente essas questões não eram reconhecidas como importantes, porque havia sempre outras coisas muito mais importantes do que as questões das mulheres. De forma que a existência da UMAR entrava aqui como uma força para nós, mas não tanta. E o que é que acontece? Em simultâneo, com a criação, o reforço dos sindicatos na Madeira, que, como sabem, tinham muita força, foi criando muita força, a União dos Sindicatos da Madeira criou um departamento das mulheres. E isso foi muito importante, porque em alguns encontros eu participei, julgo que só participei num porque depois já não estava lá, mas muito importante para debater os problemas
sentidos e vividos e que no fundo é da sociedade, não é só das mulheres, era muito importante. Depois, quando eu vim para cá, para os Açores, e essa noção era a mesma. Isto é, eu entrei para o sindicato aqui, é um sindicato aqui nos Açores da função pública, que é nacional. Continuei a trabalhar na UDP, na UDP, muito mais no meu trabalho e a enfrentar uma certa corrente anticomunista, embora eu não fosse propriamente comunista. E o que é que... Mas porquê que eu estou falando disto? Estou falando disto porque já essa ideia que eu tinha percebido de sentido na Madeira é que continuei a sentir. Isto é, no sindicato, quando se pretendia debater problemáticas relacionadas com a vida e as dificuldades das mulheres, havia também essa reação. Há outras coisas muito mais importantes e eram essas que deviam de ir para a frente. Em organizações mesmo como a UDP, a mesma coisa. E foi essa a razão que me levou, neste caso, porque estamos a falar da UMAR, foi essa a razão que me levou a que, nos anos 80, junto com outras colegas sócias da UMAR, tenha resolvido trabalhar para se implantar a UMAR nos Açores, que criou uma delegação e depois, mais tarde, criou uma associação. Isto é para frisar que, nessa altura também, e hoje ainda continua, muitas vezes as questões das mulheres não são reconhecidas como algo importante e necessário para o debate. Para o debate, para a alteração da vida, e que elas participaram muitas nas diferentes atividades,